Agora são 6 horas e 59 minutos do dia 23 de novembro de 2024. Eu estou aqui na minha cama, na cabeceira da minha cama. Meu nome é Antônio Carlos Varejão de Oliveira, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Quero deixar aqui uma conclamação. Eu estou aqui na beira na cabeceira da minha cama, né? Exatamente nesse horário, porque eu não tenho dormido. Eu tenho dormido muito pouco. E na medida que se aproxima a consumação da vingança do Lula e desse consórcio de governo que tirou Lula da cadeia, condenado a mais de 20 anos de prisão em apenas 2 processos, pois todos nós sabíamos que haviam outros tantos processos, pelo menos mais uns 6 ou 7 contra Lula, e que, se condenado, Lula ficaria mais de 100 anos na cadeia ou pegaria mais de 100 anos de prisão. Ele não teria tempo de cumprir, né, os 100 anos, mas morreria preso pelos crimes que ele cometeu junto com o seu grupo de criminosos, que hoje estão todos soltos, todos colocados na rua, graças às ações dos ministros do STF, que na prática não passam. Esses ministros, que estão aí na sua grande maioria por terem sido colocados pelo PT, e onde se lê PT, leia-se Lula, quando Lula ainda tinha alguma importância política, esses ministros não passam de uma extensão do próprio PT, né? Pejorativamente podemos chamar de puxadinho do PT. O STF, as ações que o STF desenvolve no Brasil, desde que Bolsonaro foi alçado pelo povo à condição de presidente da República, esse STF não passa de um puxadinho do PT. Vamos voltar um pouquinho ao tempo. A primeira tentativa de aniquilação do Bolsonaro se deu no dia 6 de setembro de 2018, com aquela facada do Adélio Bispo, né? Adélio Bispo, que tentou tirar a vida do Bolsonaro. Ali era a consumação do que estamos vendo hoje. Não foi possível. Bolsonaro foi eleito presidente, Covid à parte, pandemia à parte, Bolsonaro não conseguiu governar como poderia e deveria ter governado. Um governo de reformas que iria transformar o Brasil, colocar o Brasil num outro patamar. E uma das principais reformas que teríamos, e provavelmente no seu segundo mandato, seria a reforma administrativa. E essa reforma administrativa passaria pela reforma do Poder Judiciário, vamos chamar assim, para não ficar restrito ao STF. E os ministros do STF sabiam disso. Bolsonaro batia de frente, Bolsonaro os chamava de canalhas pelas ações que eles desenvolviam. Não era contra o governo Bolsonaro, mas contra o povo brasileiro. Sintetizando, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 425 anos, está solto, né? Todos os envolvidos na Operação Lava Jato, todos os que foram condenados a mais de 20, 30 anos estão soltos. E a única missão do Alexandre de Moraes e de grande parte
dos integrantes do STF, dos ministros, é prender Bolsonaro para satisfazer e causar um orgasmo na esquerda brasileira, sobretudo a Lula, para compensar a prisão de Lula, que foi devida, não foi uma ação isolada do Sérgio Moro, mas o Ministério Público e também os colegiados, né, da nossa justiça, os TRFs, Tribunal de Justiça, confirmaram as condenações e os crimes de Lula. Dito isso, eu quero falar para os patriotas brasileiros, sobretudo para os parlamentares, senadores e deputados federais de direita no Espírito Santo. Eu quero dar um recado aqui direto, sobretudo, principalmente ao senador Magno Malta. Senhores, tudo que vocês estão fazendo tem seu valor. Essas comissões que têm ido aos Estados Unidos denunciar os desmandos realizados pelo Poder Judiciário por ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Fachin, né? Recentemente, esses mesmos ministros foram unânimes em negar habeas corpus para Lula enquanto ele estava preso. E olha que o Zanin tentou, né? Zanin que hoje é ministro do Supremo, tentou tirar Lula da cadeia e não conseguiu, né? Pois é, os ministros do STF eram unânimes em negar os embargos de declaração, as tentativas de, né, colocar a pecha de que Lula era inocente. Mas Bolsonaro foi eleito e isso mexeu com o brio deles. E eles sabiam que sobrariam para eles também. Então meu recado vai para Magno Malta, aqui como senador capixaba, e todos os parlamentares que efetivamente estão com as mangas arregaçadas e trabalhando em prol do Brasil. Não desistam do Brasil. Libertem o Brasil das garras dessa juristocracia ou dessa ditadura do judiciário, esse consórcio de governo, porque Lula ali é apenas um fantoche nesse governo, nós sabemos. Ele foi colocado, dadas as manipulações das eleições de 2022, pelo TSE e pelo STF, sobretudo na pessoa do Alexandre de Moraes. Manipulações. Essa história de que Bolsonaro perdeu a eleição por cerca de 2 milhões de votos, ninguém acredita nisso. Não podemos provar a verdade porque nós não temos mecanismos físicos para provar. Não temos controle, o controle é todo deles, da organização, da coordenação, da conferência dos votos, né? Foi tudo do Alexandre de Moraes e da turma dele. Nós não temos como provar de forma material, mas os sentimentos que temos nitidamente é que Bolsonaro venceu essas eleições presidenciais por pelo menos uns 10 milhões de votos à frente do seu concorrente. Esse sentimento nós temos. Eu quero pedir aqui ao senador Magno Malta, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Gaia. Eu não quero deixar ninguém de fora. Enquanto os senhores ainda estão livres, enquanto nossos representantes do povo brasileiro de bem, dos verdadeiros patriotas, não deixe o Brasil sucumbir nas ações do STF. Não deixe que o STF governe o Brasil a seu bel prazer. Não deixe que o STF transforme o Brasil na Venezuela, como temos caminhado para isso. Fala-se muito do 8 de janeiro, das vítimas
dos presos políticos, dos que estão sendo condenados. Apenas que nenhum criminoso no Brasil recebe 15, 17 anos de prisão. Era para eu estar preso também. Era para eu ter sido condenado também, porque era para eu estar em Brasília. Não me faltou vontade de estar lá no dia 8. E essas manifestações, da forma que aconteceram, isso foi plantado. Eu participei de várias, se não todas, as manifestações aqui no Espírito Santo, e no Brasil não era diferente. Nenhuma dessas manifestações eram violentas, muito pelo contrário. O que nós queríamos e queremos e vamos buscar até o fim a libertação do Brasil dessa ditadura do judiciário. Não aceitamos ditadura, nem militar e muito menos usando a Constituição para nos impor uma ditadura, como o STF tem feito. Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, Gilmar Mendes e outros, se não todos, a grande maioria, porque a maioria foi colocada ali pelo PT para fazer o que eles estão fazendo. Então eu quero pedir, mais do que falar no plenário do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mais do que fazer as viagens buscando apoio dos Estados Unidos, tentando convencer ações da OEA, né, mostrando como nós estamos vivendo uma ditadura no Brasil, eu quero pedir aos senhores para que hajam. Transforme o 8 de janeiro de 2025. Transforme sim, se ainda não é possível transformar legalmente no Dia do Patriota, mas na prática façam isso. Transforme o 8 de janeiro numa segunda independência do Brasil. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa ser independente de qualquer ditadura. Disso que o STF tem transformado o Brasil. A questão não está apenas na prisão do Bolsonaro. Como eu disse, tentaram primeiro matá-lo, não conseguiram. A ideia é aniquilá-lo politicamente, totalmente, sem qualquer perspectiva para que ele possa concorrer às eleições de 2026, mas ainda que Bolsonaro não venha concorrer. Todos nós sabemos que isso não vai parar em Bolsonaro. O que eles querem é que nenhum candidato de direita possa concorrer em condições de vencer eleições limpas, transparentes, com votos auditáveis. Nós temos que exigir isso no Brasil. Então eu estou aqui, sem dormir, despenteado, totalmente despenteado, né? Não fiz ainda a minha higiene, meu de jejum matinal, mas eu quero pedir encarecidamente aos deputados federais e senadores que lutam pelo Brasil, que realmente venha a encampar uma luta renhida para que a pátria amada Brasil fique livre, ou que morremos por ela, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, porque viver num país onde impera uma ditadura não é viver, é apenas sobreviver manipulado pelo regime ditatorial. É isso nenhum de nós queremos. Então, Magno Malta, como futuro governador do estado do Espírito Santo, se assim o senhor quiser, porque o povo patriota vai querer. Faça alguma coisa. Transforme o dia 8 de janeiro de 2025 na maior manifestação política de libertação desse país. Não deixe passar em branco. Eles tentaram transformar o 8 de janeiro de 2023 num golpe de Estado. Eles que eu me refiro aqui são os inimigos da pátria.
Eles se juntaram nesse consórcio de governo. Lula não manda nada. Os ministros do Supremo já disseram que vivemos no semipresidencialismo. A Constituição brasileira, na Constituição brasileira de 88, por pior que ela seja, ela não prevê esse regime semipresidencialista. O que eles estão dizendo e afirmaram com isso é que quem governa o Brasil são eles. Eles colocaram Lula ali tão somente para que eles tivessem total poder sobre as ações políticas no Brasil. Gilmar Mendes falou isso. Não fosse pelas ações do STF, Lula não estaria como presidente. Fantoche, sim, sem qualquer poder político, mas nas mãos dos ministros do STF que realmente governam o Brasil. Mas nós não queremos, não aceitamos isso, e isso é inconstitucional, por isso, portanto, isso é crime. O que não está previsto na Constituição e os ministros praticam em nome de uma pseudo-interpretação da Constituição, crime. Eles devem ser impeachmentados, esses que abusam do seu poder nas ações como ministros do Supremo. E o Brasil deve ser liberto das garras. Isso é insanidade, entre outras coisas. Então, eu quero novamente enfatizar a todos os políticos, a todos os deputados e senadores que ainda podem se manifestar. Porque se vocês não fizerem nada, se até 8 de janeiro, se 8 de janeiro não for a maior manifestação patriótica, e a partir daí o povo não sair mais das ruas, todos iremos sucumbir. O Brasil nas mãos do STF é como se fosse a Venezuela na mão do Maduro. Ninguém mais tem direitos individuais. Estaremos apenas sobrevivendo como se estivéssemos livres, e não estaremos. Então, antes que as garras insanas desses ministros do Supremo, que insistem em jogar fora das 4 linhas da Constituição, antes que esses tentáculos alcance a todos os brasileiros, sobretudo a todos os patriotas, políticos ou não, pessoas comuns como eu, pessoas comuns como aquelas que já foram condenadas pelo 8 de janeiro, estão presos. Clezão, que já foi morto, podemos dizer assassinado, né? Porque o que não faltou foi pedido para liberação, para que ele pudesse cuidar da sua saúde, e esse pedido foi ignorado, sobretudo pelo Alexandre de Moraes, foi ignorado. E o Supremo agora voltou que não, Alexandre de Moraes estava certo. Ou seja, o Clezão morreu porque tinha que morrer, porque era um patriota, alguém que lutava por liberdade. 8 de janeiro, dia do patriota brasileiro, tem que ser transformado anistia a todos os presos do 8 de janeiro, porque o que aconteceu naquele 8 de janeiro é que esses que aí estão impondo essa opressão ao Brasil, eles sabiam que haveria um golpe. Sim, é o golpe. Sabe qual era o golpe? O golpe era o povo nas ruas, realmente só saindo das ruas quando houvesse eleições limpas, e não conforme aquelas eleições que reconduziram Lula à cena do crime, conforme palavras do Alckmin, se eu visse. Então eles sabiam que o povo não sairia jamais das ruas. Talvez essa seja a última condição de salvar o Brasil. O povo totalmente nas ruas, diuturnamente, até que o Brasil fique livre desse povo. Livre, isso não é golpe, isso é manifestação popular. Povo nas ruas para sempre, até que o Brasil fique livre. Ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Senadores, deputados, que ainda estão livres para fazerem algo, vocês têm feito muita coisa. Mas a mensagem final que eu deixo, apesar desse vídeo muito longo,
Não deixe o 8 de janeiro de 2025 passar em branco. Não pense que irão prender Bolsonaro e irão prender mais senadores e mais deputados. E aqui eu cito o Marcos Duval também, né? Tem recebido uma perseguição implacável. Todos os demais que eu não vou citar aqui para não alongar mais ainda, façam alguma coisa, libertem o Brasil das garras insanas desses ministros do STF, em conluio com Lula, sua equipe de governo. Flávio Dino já foi alçado à condição de ministro, Zanin já foi alçado à condição de ministro, e eles têm, né, como braço de marketing a grande mídia, a rede Goebbels, eu chamo de Goebbels, porque é a rede mentirosa de telecomunicações. Façam alguma coisa, libertem o Brasil. Eu estou aqui falando da minha cama, não estou nem dormindo, mas não é de preocupação comigo, é de querer ver o Brasil livre o mais rápido possível dessa ditadura que ministros do Supremo Tribunal Federal impuseram ao Brasil desde que Bolsonaro se tornou presidente da República. Desde que eles não aceitaram esse resultado das eleições, eles controlam todas as ações políticas e as eleições no Brasil. Libertem o Brasil. Magno Malta, liberta o Brasil. Vocês podem, vocês conseguem, e a maior parte podem ter certeza, capitaneados por vocês, a maior parte do povo brasileiro estará com vocês. Nós não sairemos das ruas. Mas não é uma manifestação pura e simples, é a tomada das ruas. Nós precisamos fazer isso. Precisamos libertar o Brasil, mais uma vez, dos inimigos da pátria.